Gente, hoje a gente vai falar sobre investimento, tá? Mais precisamente, como é que a gente consegue começar a investir mesmo com pouco dinheiro? Nesse início, a coisa mais importante é realmente a gente desenvolver aquele hábito e depois a vontade de ver o dinheiro crescendo. Então, é comum que na consultoria, nas sessões individuais, no começo a pessoa começa, coloquei R$ 100, aí no próximo mês já vai ter R$ 110, por exemplo. 110 é ótimo, né? Mas R$ 102, por exemplo. E ela vai vendo que quanto mais dinheiro tem ali, mais dinheiro vai caindo do nada. Então, a tendência é que você, por si só, tenha mais vontade de colocar mais dinheiro para ver esse bolo crescendo mais rápido. Então, nesse começo, é mais importante a gente pensar no hábito de investir e ver como é que de fato acontece, né? Como é que nosso dinheiro fica lá dentro, como é que funciona. Então, a ideia é que realmente a gente, no começo mesmo, a gente não espere ter R$ 2.000 por mês para começar a investir, por exemplo. A gente já pode começar a investir com R$ 50 por mês, R$ 200 por mês. É óbvio que com R$ 200 por mês você não vai conseguir um salário aí de rendimento, né? A gente também precisa ser franca. Mas você já consegue com toda certeza desenvolver esse hábito de investir mais, de começar a investir e de ter esse hábito de todos os meses se pagar primeiro. A gente já falou numa aula anterior que esse se pagar primeiro é a peça fundamental, já que geralmente a gente espera sobrar para investir, quando na verdade a gente tem que definir o valor a ser investido e na hora que o salário cair ali, ou que você pegar o Prolabore, se você for autônoma, por exemplo, que você já pegue o valor que você definiu que iria investir nos seus planos, sonhos e projetos, já direcione esse valor e não espere sobrar para guardar, tá? Deixa eu fechar algumas coisas aqui no computador para eu poder compartilhar minha tela. Pronto. Aqui quem está na sala do Meet comigo, eu consigo compartilhar a tela do meu computador. Então, eu vou fazer algumas projeções assim. Se eu investir R$ 50 por mês, quanto que eu consigo ter em X tempo? Para vocês começarem a entender qual que é a rentabilidade de cada aporte, tá? E aí, nas simulações, eu vou usar uma taxa de juros média aqui de 10% ao ano, que é uma taxa que a gente consegue pegar, né, literalmente a média de quando a taxa de juros está muito alta e quando a taxa de juros está mais baixa. Se a gente pega a média do Brasil, vai dar mais ou menos isso. Então, por isso que eu estou usando esse valor aqui. Mas, se você começar a investir hoje, que a taxa de juros é mais alta do que isso, você já vai ter uma rentabilidade maior, tá? Então, esse resultado vai ser mais interessante ainda. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Para você participar dessa aula ao vivo, você precisa entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? E para isso é só clicar no link da bio ou então comentar alguma coisa aqui nessa aula, que a gente já te manda o link para você entrar lá. Lá a gente coloca todos os replays do que já aconteceu e também as formas que você tem de ter acesso a essas ferramentas, tá bom? Me confirma se tá dando para ver a tela. Boa. As perguntas que vocês tiverem, já pode anotar aí que no final eu já respondo todas de uma vez, porque pode ser que eu já passe por algum aqui no meio da fala e aí já tire sua dúvida, mas se isso não acontecer, guarda pro finalzinho que eu já tiro também, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar vocês do meu ladinho aqui. Pronto, vamos lá. Como eu disse, gente, não é o aporte de R$ 200 que vai te deixar, vai te fazer ter a tão sonhada liberdade financeira, né? Vamos falar um pouco mais desse conceito, do que é essa liberdade financeira e em que momento que a gente sabe que a gente já é uma pessoa liberta financeiramente. Em tese, a liberdade financeira ela vem quando você já tem um valor acumulado capaz de render por mês aquilo que você precisa para viver no mês, tá? Então vamos supor que hoje seu custo de vida seja R$ 5.000. E aí você precisa ter um montante aplicado que renda mensalmente pelo menos R$ 5.000. É claro que a gente sabe que existe inflação. Então também é interessante que para ter de fato uma liberdade financeira, que você vai ser realmente livre financeiramente, que você considere também essa inflação, porque se você se preparar para receber sempre R$ 5.000 exatamente, pode ser que depois de 10 anos esses R$ 5.000 já não seja suficiente para manter o custo de vida que você tem, tá? Então é bem importante também tá atenta a isso para que você não calcule, eu preciso exatamente de 5.000 e aí todo mês tudo que rende você tira. Então, né, esses 5.000 tendem a perder o valor ao longo do tempo. Então é interessante que todos os anos também você entenda que tem que render um pouco a mais para que você tire o que precisa e deixe a diferença lá para continuar rendendo o valor mais alto que a inflação, tá bom? Beleza, já falei que esses R$ 200 não vai ser o que vai te deixar livre financeiramente, mas é o pontapé inicial e é onde você vai desenvolver esse hábito de começar a investir todos os meses, tá? E depois que você começar a investir todos os meses, a gente
etapas, né? Primeiro você aprende a andar, depois você dá uma corridinha, depois você faz uma maratona. Então, primeiro você vai desenvolver o hábito de juntar esse dinheiro. E aqui não é tão importante o lugar que ele fica, apesar de ser importante também. Então, aquelas caixinhas que a gente falou nas sessões anteriores, o próprio Tesouro Direto é a ferramenta para a gente começar a fazer isso mensalmente. Depois, quando você já tiver uma reserva de emergência interessante, né? Você já pode começar a colocar seu dinheiro também em outros objetivos para que a gente veja a vida seguindo, né? Por exemplo, vamos supor que eu preciso fazer uma reserva de emergência de 30 mil reais, que são ali os 6 meses que eu preciso para me manter. Se eu espero juntar todo esse valor com 200 reais por mês, para eu ir para o meu próximo objetivo, eu já vou estar com 50 anos, 40 anos, dependendo do que acontecer até lá, né? Então é importante que a gente também vá atingir um volume legal aqui, já consigo passar por alguns apertos financeiros, ou ao invés de juntar tudo que eu tenho para investir em um único objetivo, a partir de agora eu vou colocar 80% nesse e 20% nesse aqui, para eu também já ver, por exemplo, a compra do carro já também se materializando, por exemplo, sabe? E aí você vai ficando cada vez mais ansiosa e querendo colocar mais dinheiro, porque você entendeu que volta literalmente e rapidamente para você, né? Você já consegue ver seu sonho tomando forma, você já consegue ver que você tá caminhando e não fica com essa sensação de girei, né? E nada encontrei. Então, é importante também, né? Vocês me vêm falando bastante sobre a importância da sensação no processo financeiro, né? E de fato ela é muito importante, porque quando você está ansiosa, quando você está confusa, você acaba tomando ações do dia a dia que vão impactar literalmente seu financeiro. Às vezes você não está tão disposta no trabalho, você não faz aquilo, sobretudo quando você é autônoma, né? Que você tem que ser a eu presa, você tem que ser marketing, tem que ser venda, tem que ser entrega. Então, quando você está mais para baixo, isso impacta diretamente seu faturamento e, consequentemente, a realização dos seus sonhos. Então, assim, a sensação que você tem durante sua jornada financeira é muito importante para que, de fato, você consiga sair do lugar de forma consistente. Então, ver essas caixinhas sendo preenchidas vai nesse... andando. Tô fazendo alguma coisa aqui na direção que eu me propus. Então, a sensação é muito importante no nosso processo financeiro. Tá bom? Vamos aos números. Deixa eu colocar aqui menorzinho. Boa. Vamos lá, gente. Essa calculadora aqui que eu montei para a aula de hoje, ela basicamente vai olhar quanto que você tem de aporte mensal, ou seja, quanto que você consegue reservar todos os meses para esse objetivo, por quanto tempo você pode deixar esse dinheiro aplicado, e aí ele vai te mostrar quanto que você acumulou no período e a parte que você colocou e a parte que foi juros. Então, vamos colocar aqui algumas simulações. Se vocês quiserem algum número específico, Luísa, eu consigo guardar por mês 300 reais por X anos. Quanto que isso dá? Me fala aí que eu já calculo aqui pra gente também, tá? Vamos começar com a simulação aqui de 250 reais por mês. Olha, 250 reais por mês. Em um ano, você vai ter acumulado 3.135 reais, sendo que de investimento foram 3 mil e os 135 foram os juros do período. Se a gente estica isso para 2 anos, você vai reparar que ao invés de dobrar, ele mais do que dobra, porque são juros compostos, né? Então, todo mês, na verdade, quando é um título de rendimento diário, todos os dias ele vai render sobre o novo valor. Então, por exemplo, hoje eu coloquei R$ 1.000, amanhã vai ter 1.001. A nova rentabilidade vai ser sobre os 1.001, por isso que vai mais do que dobrando. Então, em 2 anos, você vai ter acumulado R$ 6.584, sendo que 584 é tudo de juros. Então, mais que dobrou da sua rentabilidade quando você acumulou por um único ano, lembra? Se a gente estica um pouco mais esse tempo, vai ali para 3 anos, você vai ter um acumulado de 10.300, sendo que 9 saiu do seu bolso e 1.300 foi só o dinheiro lá rendendo, fazendo os filhotinhos do dinheiro, né? Então, quanto maior o tempo ou o aporte que você pode fazer, maior são os juros gerados, tá bom? Tem algum número específico aí que vocês querem que a gente faça a simulação? Se tiver perguntas também, já pode fazer, tá? Deixa eu abrir aqui a sala para eu ver o chat. Boa tarde, estou ansiosa para a aula de hoje. Eu também, né? Tanto que eu falei que 10 minutos já falei tudo, agora eu quero escutar a pergunta. Boa, sim, faça com R$ 1.000, por favor, vamos lá. R$ 1.000, meu aporte mensal, então aqui vai para 1.100, R$ 1.000. É uma barrinha que aí eu fico rolando, por isso que eu tô demorando um pouquinho para colocar, porque não é digitado, tá? Mas aí vocês podem arrastar essa barra e colocar nos valores que vocês quiserem. Vamos lá, R$ 1.000. Deixa eu voltar aqui. Por um ano, ao final, né, do primeiro ano, você vai ter acumulado R$ 12.541,
sendo que saiu do seu bolso 12 mil, ou seja, R$ 541 você ganhou desses juros. Ao final de 2 anos, você vai ter acumulado R$ 26.335, sendo que 24 mil saiu do seu bolso. R$ 2.335 foi o que você ganhou dessa aplicação. Se a gente estica um pouco mais ali e coloca para 5 anos, por exemplo, aí é o efeito do tempo na questão dos juros compostos, né? Olha para você ver. O total acumulado em 5 anos, colocando R$ 1.000 por mês, é de R$ 76.561. Sendo que 60 mil foi o que você colocou. Todo mês ali, R$ 1.000 por 60 meses. Então, R$ 60.000. E os juros que você acumulou nesse período foi de R$ 16.561. É praticamente uma moto, né? Dependendo aí do modelo, até um carrinho também já consegue ser adquirido só dos juros acumulados. Então, assim, Luísa, mais R$ 1.000 é puxado para a minha realidade hoje. Se a gente volta aqui um pouquinho, ó, e coloca R$ 500, por exemplo, você vai ter acumulado R$ 8.280 de juros. Então, é praticamente a sua viagem de férias aí, que você tem muito tempo que você não consegue tirar, que poderia ter sido construída a partir de aportes menores ao longo do tempo. E isso pode se aplicar a vários objetivos, a compra do carro, a uma viagem, a compra da casa. É claro, né, que quanto maior o preço desse bem a ser adquirido e desse sonho a ser realizado, maior tende a ser o tempo e os aportes. Mas você consegue simular para absolutamente todos os valores, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Eu preciso dessa ferramenta, socorro. Consigo acessar ela? Consegue sim. Lá dentro do grupo eu já vou mandar o link para conseguir ela hoje à tarde, tá bom? Se eu colocar dinheiro só no porquinho do PicPay todo mês, cerca de R$ 150, já é considerado um investimento? Sim, é considerado um investimento, mas de novo porque eu falei isso na aula anterior, tá? O PicPay, ele também é uma fintech, né, que é financeiro com tecnologia. Então, ela é uma conta de pagamentos, ela ainda não é um banco digital. Então, é uma instituição que é olhada, sim, com seriedade pelo Banco Central, mas não é um banco. Então, seu dinheiro ele não está aplicado em um CDB. Então, ele não tem algumas garantias que são importantes, tá bom? Então, assim, quando se for, a gente está falando da reserva de emergência, dê preferência para um banco mesmo, tá? Não sabor banco. E também pode utilizar o Tesouro Direto, que é uma forma segura também de fazer essas aplicações. Tá? Cerca de R$ 150 já é considerado investimento. Gente, a partir de R$ 1 já é considerado investimento, tá? Investimento é quando você compra o ativo financeiro que vai, no futuro, valer mais do que vale hoje. Então, assim, se você fez isso com R$ 1, que é o mínimo para conseguir aplicar hoje, já é uma investidora, parabéns. Sou microempreendedor e o dinheiro nunca sobra para investir na empresa, mas estou construindo uma reserva de emergência. Vale a pena colocar menos na reserva e começar um pé de meia empresarial? Aí aqui você pegou um ponto importante, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é dissociar esses dois documentos. Existe um CNPJ e existe um CPF. A primeira coisa que a gente precisa entender é que você precisa fazer a mesma coisa em cada uma dessas frentes. Então, você precisa ter a reserva de emergência da empresa e você precisa ter a reserva de emergência da pessoa física. Então, o ideal é que tudo entre pela pessoa jurídica, depois seu salário vai para a pessoa física e você direciona para os seus objetivos pessoais. Tá? É super importante fazer esse direcionamento aqui, porque senão você fica uma empresa rica de uma dona pobre ou vice-versa, né? Uma dona pobre de uma empresa rica e não faz tanto sentido assim, tá? Luísa, amei a aula, tenho uma dúvida. Posso juntar dinheiro tudo no mesmo porquinho ou faço porquinhos diferentes para objetivos diferentes? Então, eu gosto mais de um porquinho para cada coisa, para que a gente fique assim, acho que eu tô querendo viajar mais rápido, ou seja, preciso fazer mais dinheiro. E aí a gente começa a pensar em formas alternativas de fazer mais dinheiro. Então, por isso eu prefiro ver cada coisa num cantinho ali, sobretudo porque agora a gente consegue fazer as aplicações para cada porquinho específico. Então, assim, meu objetivo do carro, eu vou pegar 30% de tudo que eu tenho para investir todos os meses e colocar aqui. Então, já consigo agendar essa aplicação mensalmente em cada um desses porquinhos. Então, eu gosto. Você falou sobre o Tesouro Direto na live da aposentadoria. Vale a pena investir por lá? Consigo te contratar para fazer isso para mim? Preciso de ajuda, socorro.
Então, você consegue fazer pelo site do Tesouro Direto, e o site do Tesouro Direto, você também consegue, por exemplo, colocar seu dinheiro lá dentro e fazer a aplicação lá por dentro. Ou utilizar o seu banco para que o debite direto na sua conta do seu banco. Aí você precisa só conferir se o banco que você utiliza está lá, tá? Mas o cadastro é tranquilinho, você vai fazer o login com o Gov mesmo, então você não precisa fazer um cadastro mirabolante, você já consegue fazer o login com o Gov, lá você já consegue ver todos os ativos financeiros. Para esses objetivos de reserva de emergência, lembra, a gente precisa de ativos que tenham liquidez imediata. O que é isso? Eu posso sacar a qualquer momento. No Tesouro Direto, o que tem essa característica é o Tesouro Selic, tá bom? Então, dê preferência para esses títulos de alta liquidez e alta segurança para reserva de emergência. Consigo te contratar para fazer isso para mim? A gente faz juntas, tá? Eu não. Todas as decisões em uma consultoria financeira, já que a gente é uma consultoria financeira individual, a gente não tem contrato com nenhuma corretora, a gente não tem contrato com nenhum banco, então a gente de fato vai entender a sua realidade e montar um plano que faz sentido para você. Aí depois você fala, Lu, gostei desse caminho aqui, fez mais sentido na minha cabeça, bora. Aí eu vou fazendo junto com você, mas a decisão final é sua a partir das possibilidades que eu te apresento, tá bom? Luísa, boa tarde. Vi que você lançou um protocolo Seu Dinheiro na Mesa e queria saber mais sobre, mesmo não sendo o tema da aula. Então, meio que é o tema da aula e meio que é também a mesma coisa, mesmo tema do que eu estava falando agora, né? Que é como que a gente desenvolve esse trabalho junto. O protocolo Seu Dinheiro na Mesa é uma sessão individual como se fosse um intensivão. Então, eu vou pedir algumas informações bancárias ali para a gente já entender seu comportamento de gasto. Já crio um relatório completo, a gente vai para uma sessão, você fala, Lu, tô querendo ir para cá. E aí eu te entrego um protocolo mesmo, né? O que você deve fazer a partir desse momento para você conseguir realizar esse sonho em 2 anos, em 3 anos. Então, esse protocolo é assim, quem está precisando de um direcionamento rápido, mas também individual e personalizado, tá? Só mandar um direct para ter mais informação, só mandar um direct que eu já te mando também os detalhes desse protocolo, tá bom? Mais alguma pergunta? Nossa, eu fui rapidona, né? Mas é porque também eu não dei os 5 minutinhos lá que eu ficava enrolando no começo da aula. Agora tá assim, chegou na hora, como diz vovó, quem chega cedo bebe água limpa, né? Então agora é assim, cheguei, dei a aula, já tô indo embora se não tiver mais perguntas. É isso, pessoal. Nossa próxima aula vai ser na sexta-feira com o tema, deixa eu olhar aqui com vocês, falar já o tema para vocês se programarem. Para quem quiser ver os replays do que já passou, é só entrar no grupo, que lá a gente coloca o link com as aulas que já passaram, tá? Só recapitulando, a gente já falou como pagar as dívidas no primeiro encontro, depois a gente falou sobre não consigo separar dinheiro para guardar, depois a gente falou de quanto é preciso para se aposentar, falamos se vale a pena comprar ou alugar um imóvel, hoje a gente falou como investir com pouco, e o próximo tema é meu salário não tá dando. E agora? E agora, José? Tá? Vai ser o tema da nossa próxima aula. E eu vou mandar lá no grupo o link certinho. É isso, gente. Muito obrigada para quem ficou, para quem assistiu o replay e ficar com dúvidas, manda um direct pra gente, curte aí para você ficar assim, toda hora sendo lembrada do meu conteúdo e receber live dessa. Porque hora dessa aí vai vir um orçamento ao vivo, tá? Que aí vocês vão ver certinho como é que acontece o planejamento financeiro. Então, dependendo se você estiver gostando desse formato de live, eu começo a trazer outras coisas que não só aulas, tá bom? Um beijo e até mais!